Esse não é um vídeo sobre produtividade, nem sobre criatividade no sentido comum, né? No sentido comum da palavra. Esse é um vídeo sobre estado, sobre postura, aquela postura que você tem diante da vida e sobre o que acontece quando a gente para de se forçar e começa a permitir, a sentir. Eu finalizei a minha primeira leitura de 2026 e senti vontade de abrir esse livro com você em voz alta, quase como quem abre um diário. O livro se chama Um Ato Criativo, uma Forma de Ser, de Heinrich Rubin, esse livro aqui. E eu já te aviso, ele não te ensina a fazer, ele te ensina a você estar. Heinrich é um produtor musical. Trabalhou com artistas gigantes, de estilo completamente diferentes. E isso já diz, né, muito sobre esse livro, sobre essa leitura. Porque ele não escreve como que alguém controla o processo criativo, mas como alguém que observa. O livro, ele não é técnico, não tem passo a passo, não tem fórmula mágica, nada disso. Ele fala de criação como algo vivo, algo que acontece quando certas condições internas existem. É quase um livro de filosofia prática, com frases curtas, tem muitas reflexões, silêncios, você não lê correndo, você lê sentindo, realmente sentindo mesmo, é uma delícia. Uma das ideias que mais me marcou neste livro é essa. Criar não é algo que a gente força, é algo que a gente permite que aconteça. Ele diz que a criatividade não pertence a nós. Interessante, né? A gente não possui essas ideias. A gente se torna um espaço onde elas podem chegar. Isso muda tudo. Por quê? Quando você acredita que a ideia ela é sua, vem junto o quê? A cobrança, o medo, o apego ao resultado, mas quando você começa a entender que a ideia passa, né, por você, você vai relaxar, você cuida, né, daquele espaço, não da performance. Tem uma frase, ou melhor, uma ideia do livro que ficou ecoando em mim. O nosso trabalho, ele não é criar algo incrível, é remover os bloqueios que impedem a criação de acontecer. Isso é profundamente libertador, porque ele muda, né, aquela pergunta, em vez de o que eu preciso fazer para criar, passa a ser o que está me bloqueando? Ruído demais? Será que aquele ruído demais, a pressa, né? Ou a comparação que acontece muito, expectativa externa, excesso de informação, também acontece muito, né? Criar, então, vira um ato de limpeza interna. O livro, ele fala muito sobre silêncio, e não só aquele silêncio externo, mas o silêncio de não reagir o tempo todo, de não viver respondendo estímulo atrás de estímulo. Hayek, ele fala sobre como o maior recurso criativo que existe. Sem atenção, nada aprofunda, tudo fica raso, vazio. E talvez seja por isso, né, que tanta gente se sente, né, criativa. Tem muita criatividade, mas improdutiva. Não falta ideia, falta escuta. A gente vive num mundo, né, que valoriza muito, né, resposta rápida, né? Responder rapidinho ali, tudo rápido. Opinião imediata, reação constante, e a criação pede o oposto. Tempo, sensibilidade, presença. No fim, o que eu tirei dessa leitura foi o seguinte, é que criatividade não é você fazer mais, é estar mais disponível para você sentir, perceber, para ajustar e quase como afinar um instrumento.
você não toca, né, o melhor fazendo força. Você toca melhor quando está afinada. Esse livro não te acelera, ele te afina, é sensacional. E aqui entra algo muito importante para mim. Organização, nesse contexto, não é aquela agenda cheia, né? Se sente que há muita coisa para fazer no dia, ou rotina perfeita. É organização interna, é criar espaço, silêncio, clareza. Por quê? Quando a vida está entulhada de ruído, nada vai funcionar. A criação não encontra onde, né, pousar. Esse livro conversa muito com a ideia de organizar a vida para que ela se cria, se trabalha com ideias, ou se sente, né, desconectada de você mesmo, desconectada de si. Esse livro é um convite bonito, um convite sensacional, não para produzir mais, não para você viver naquela correria, não para você render mais, né, ser muito mais produtivo, mas para ser um espaço melhor para o que quer nascer, para o que quer vir até você. Talvez o que esteja faltando não seja esforço, seja tempo, espaço. Essa leitura ficou em mim e eu quis dividir aqui com você, porque algumas ideias não pedem ação imediata, pedem ação o tempo todo, pedem presença. A gente continua esse diário no próximo vídeo, porque eu vou trazer muitas coisas bacanas aqui pra gente refletir e pra gente ter uma vida muito mais organizada, né? Mas com a mente leve, com a mente tranquila. Se esse vídeo fez sentido pra você, não esqueça, né, de curtir e me seguir. Até o próximo vídeo.